Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse meu canal. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre fé, sobre mudança, sobre transformação, tá? Antes de qualquer coisa eu quero falar pra vocês que tudo que eu falo nesse canal, tudo que eu compartilho com vocês é 100% real, é a minha vida, são as minhas experiências. E eu trago aqui pra vocês porque de alguma forma eu posso ajudar alguém ou você pode se identificar e tentar fazer aí a mesma coisa pra você, né, conseguir ter resultados parecidos com os meus ou até melhor, tá? Gente, tá muito calor aqui, então pode ser que daqui a pouco eu prenda o meu cabelo, porque assim, meu cabelo ele tá enorme, sabe assim o que é enorme? Tá batendo no bumbum, porém, como aqui é muito quente, eu não consigo ficar muito tempo com ele solto, que é muito triste, porque eu tava querendo tanto o cabelão, mas eu não consigo ficar muito tempo com ele solto, porque é muito quente aqui. Então eu deixei a porta aqui da frente aberta, pra ver se eu consigo entrar um vento, porque no quarto eu não tô conseguindo gravar, porque tá muito quente. Então, se vocês verem minha pele brilhando muito, é suor, tá bom? Bom, meninas, vamos lá. Eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo sobre sonhos, né? Sobre metas e mapa do sonho, né? Acabou que eu não tive tempo, não consegui fazer isso. Então eu vim trazer pra vocês isso aqui porque eu tenho passado por um processo, uma transformação de fé nesses dias muito grande, tá? Eu não sou uma pessoa religiosa, eu já falei isso aqui no canal, mas eu sou uma pessoa que eu já fui evangélica, já frequentei igreja e eu mantenho essa minha mente muito aberta em relação à fé, em relação a Jesus, cristianismo. Eu me considero uma pessoa cristã, não religiosa, tá? Porque pra mim, eu já falei isso e eu repito, pra mim existe uma diferença absolutamente enorme entre você ser cristã e você ser evangélica. Para mim, muitas vezes o evangélico, a igreja evangélica vai numa direção totalmente diferente do que é o cristianismo. Isso eu falo por experiência própria, pelo que eu já vivi, pelo que eu vejo muito. Então, para mim existe essa separação. O evangélico é religioso e o cristão, tá? Nem todo evangélico é cristão e nem todo cristão também é evangélico. Então eu me considero uma cristã não evangélica e não religiosa. Ah, Renata, por que cristã? Porque eu acredito em Cristo. A Bíblia, ela não coloca nada que ligue. Você só é considerado filho de Deus, cristão, se você seguir uma igreja ou se você seguir uma denominação. Não tem nada na Bíblia relacionado a isso. A única coisa que tem é aquele que crê em mim, né, será salvo, e aquele que crê em Jesus é o cristão. Você crê em Jesus, crê que ele é o Filho de Deus. Então eu acredito nisso, acredito na Bíblia, acredito em Jesus, acredito no batismo. Então eu me considero uma cristã porque acredito nos ensinamentos de Jesus, ponto. Sobre aí eu ir para uma igreja ou escolher uma denominação, isso aí já é outra coisa, que não cabe a Jesus isso, sabe? Jesus não falou, segue essa igreja. Isso é uma escolha minha, né? Tem 1 bilhão de igreja. Eu vou escolher aquela que eu me identifico, se eu me identificar. Se não, tá tudo bem. Jesus não vai te condenar, não vai te mandar pro inferno, não vai deixar você à mercê porque você não frequenta uma igreja. Ah, é bom que os irmãos vivam em comunhão. Gente, quando Jesus fala isso, ele não tá falando é bom que vocês frequentem uma igreja, não. Todos nós somos irmãos perante de Deus. Todos nós. Desde o que não acredita em Deus ao que acredita em outros deuses. Então é bom que nós todos convivemos em harmonia, em união, tá? Porque Deus não quer que você que seja da igreja X viva brigando com o da igreja Y ou condene o que acredita em outra coisa, não. Todos nós somos irmãos perante a Deus, então é bom que os irmãos vivam em harmonia, vivam em comunhão, que a gente respeite uns aos outros, que a gente viva em comunhão com os outros, independente de igreja. É assim que eu entendo, tá? Muita igreja usa o seu entendimento, usa a sua doutrina para querer moldar a Bíblia, tá? Assim como tem pessoas que também querem moldar a Bíblia de acordo com o seu estilo de vida. E a Bíblia ela é muito clara, tá? Então, só deixando essa breve introdução aqui, porque eu vou falar aqui, porque pode parecer contraditório, mas eu sou uma pessoa que eu sou 100% sincera. Eu odeio hipocrisia, eu odeio injustiça, eu odeio tudo que não seja verdadeiro, sabe? Eu sou uma pessoa que eu prefiro pagar pela verdade, pela coisa certa, ou deixar de ganhar alguma coisa, do que ser uma pessoa que vive uma hipocrisia. Tô vivendo outra, ou eu detesto esse tipo de coisa, tá? Então eu prefiro ser 100% sincera. E eu, como cristã e humana que sou, tenho muita oscilação na minha fé. Não vou mentir pra você. Tem época que eu tô com a minha fé
explodindo. E tem época que eu tô muito fria, assim, distante, meio desacreditada mesmo, tá? E eu tô passando por isso um pouco, agora, nesse momento. Eu tava até conversando com meu namorado. Tava falando assim, puta, eu tô tão sem fé, tão desacreditada, porque algumas coisas a gente é falho, né? Mas às vezes a gente pensa assim, algumas coisas eu peço pra Deus, e eu peço com muita fé, e eu não vejo aquilo acontecendo. E querendo ou não, nós como seres humanos, a gente, né, se entristece, anestesia um pouco a nossa fé, né? Quando a gente pede alguma coisa para Deus e aquela coisa não acontece. E muitas vezes uma coisa que não é tão boa assim, você pediu para Deus para aquilo não acontecer, aquilo vai e acontece. Como foi o caso da morte do meu irmão. Eu sempre orei muito, pedi muito para que Deus não deixasse acontecer nada com ele, né? Que Deus o libertasse da bebida, que Deus acabasse com essa vontade que ele tinha de beber, etc. Eu orei muito, fiz alguns propósitos, mas não foi o suficiente e aconteceu o que aconteceu com ele. E depois disso, eu não vou mentir pra vocês, eu dei uma titubeada assim, e às vezes eu me revolto um pouco com Deus, tá? Não tenho medo nenhum de falar isso, porque eu sou uma pessoa sincera, inclusive diante de Deus, sabe? Eu falo pra Deus, eu falo, poxa Deus, às vezes parece que o Senhor não existe na minha vida, sabe? Eu falo isso, mas logo depois eu me arrependo, porque eu sei que Ele existe, sabe? E todas as vezes que eu tô passando por isso, de eu falar com Deus, poxa, por que isso aqui que é ruim, que eu pedi tanto pro Senhor pra não aconteceu, e essas coisas que são boas, sabe, que vai transformar não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas, por que o Senhor não permite que aconteça? Porque eu luto tanto, eu faço tanto, eu busco tanto, sabe, a palavra fala que a gente tem que crer e ter ação, e eu creio e eu tenho muita ação, eu não fico esperando cair do céu, eu vou lá e eu vou atrás pra acontecer. Talvez esse seja o meu problema, tá, porque muitas vezes a gente pede pra Deus, mas a gente não espera Deus fazer, a gente vai lá e quer fazer, entendeu? Então, ou eu faço ou Deus faz. Para quem é ansioso, como é o meu caso, é muito difícil trabalhar essa questão da espera. É quase impossível, porque você pensa assim, se eu ficar esperando, não acontece. Mas também se eu não esperar, eu não tô tendo fé naquilo que eu pedi, sabe? É um complexo que às vezes eu me vejo maluca, tá? Mas por que eu tô contando isso aqui pra vocês? Porque mesmo passando por essas oscilações de fé, eu busco sempre lutar contra isso, sabe? Às vezes eu tô com minha fé zero do zero, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, como esses dias eu tô. Mas mesmo assim eu procuro conteúdo pra tentar de alguma forma ressuscitar espiritualmente, sabe? Então vendo um vídeo aqui no YouTube, mexeu muito comigo, eu falei assim, eu vou falar um pouco sobre isso. Teve uma frase que a mulher falou que me pegou muito, que ela falou assim, se você pede um Uber, você coloca ali a direção que você quer ir, não é verdade? Você tá na sua casa e você quer ir até um supermercado, e aí você coloca essa direção da sua casa pro supermercado. Então o Uber, ele sabe o caminho que ele vai ter que fazer pra te deixar no seu ponto de chegada, né? Então quando você fala com Deus, muitas vezes a gente não recebe algo porque a gente não sabe pedir, porque a gente pede muito aleatoriamente. É claro que Deus sabe tudo que a gente precisa e sabe também o desejo do nosso coração, Ele sabe, mas Ele mesmo fala na palavra dele que às vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir, porque às vezes a gente pede tudo ao mesmo tempo, porque a gente às vezes não é detalhista, como por exemplo, Deus, eu quero tanto uma casa, tá bom, mas que casa? Você consegue, aí entra um pouco da lei da atração também, eu sei, mas acredito em Deus e na lei da atração, mas a fé é uma lei da atração. As pessoas religiosas vão dizer que não. Fé é uma forma de lei da atração, porque a fé é aquilo que você espera, mas o que você não vê. Mas você espera, você visualiza, você sente aquilo acontecendo e aquilo vai e acontece. O próprio Jesus fala sobre isso, né? A nossa vida ela é moldada pelo nosso pensamento. Tudo que a gente pensa pode acontecer, seja para o bem, seja para o mal. Então é uma forma de lei de atração também. Então às vezes a gente não recebe de Deus porque a gente não é específico, porque a gente não coloca a direção certa do que a gente quer, igual o Uber, né? Se a gente pega um Uber e não coloca para onde a gente quer ir, ele vai ficar rodando até a gente decidir onde quer parar. Isso aí vai levar tempo, vai te custar dinheiro, e é muitas vezes o que acontece com a gente, né? Passa muito tempo da nossa vida, a gente tá esperando por algo que pediu a Deus, mas não pediu da maneira correta e não recebeu. Isso mexeu muito comigo, essa frase. E aí eu fiz uma autoanálise, eu falei assim, poxa, essa moça tem razão, porque eu peço muita coisa a Deus, mas em nenhuma delas eu peço assim detalhadamente.
Eu não peço assim pra sentir aquela emoção, pra sentir já recebendo. E aí ela falou sobre você escrever, fazer uma lista. Ela contou um testemunho que também mexeu muito comigo. Que segundo ela, né, uma pessoa recebeu aí uma direção de Deus de abrir uma igreja e ele não tinha nada, não sabia nem por onde começar. E aí ele listou, né, tudo que essa igreja ia precisar, colocou em uma lista, guardou e aí ele entregou para Deus e foi ver a vida dele. E aí essa lista foi acontecendo, apareceu uma pessoa que deu a cadeira, apareceu outra pessoa que deu o aluguel do espaço. E assim, quando ele foi olhar a lista, não faltava mais nada. Ele falou que Deus fez acontecer porque a lista estava bem específica. Tipo, essa igreja vai precisar de tantas cadeiras, ela vai precisar desse instrumento de som, ela vai precisar disso, ela vai precisar disso. Então, ele foi específico. E aí eu falei assim, bom, eu sou uma pessoa que eu tô num momento meio sem fé, digamos assim. Só que toda vez que eu tô sem fé, gente, eu procuro me lembrar das coisas que Deus já fez por mim. Pensando nisso, eu vou e falo, não, eu não posso continuar assim, sabe por quê? Deus fez muita coisa por mim, gente. Muita coisa por mim. Ah, não fez o que eu queria, mas ele fez muita coisa do que eu já pedi. Por exemplo, minha casa hoje que eu tô morando. Eu estar morando numa casa hoje sozinha com a minha filha foi uma das coisas que eu pedi muito pra Deus. Porque eu vim de uma sessão de morar na casa dos outros de muito tempo. Que eu vou falar disso em outro vídeo. Mas eu passei quase uns 2 anos da minha vida, praticamente, morando na casa ou mais. Só com a minha tia em São Paulo, eu morei 4 anos, né? Quase 4 anos. Aí depois eu fui morar com uma amiga, sabe? Depois fui morar na casa do pai de Rebeca, depois fui morar na casa da minha mãe. Então eu vim de uma sucessão de morar na casa dos outros muito grande. E nesse período eu sofri muita humilhação, mas assim, muita humilhação mesmo, sabe? Eu sei o que é a dor de morar na casa dos outros. E eu sei o que é a dor de morar sozinha também, porque eu morei sozinha há muito tempo em São Paulo, sem filho. Agora eu tô podendo viver a experiência de morar com uma filha. Então, eu conheço todas as nuances, sabe, dessa questão de morar. Mas eu estar vivendo isso aqui, eu olho pra minha casa mobiliada, eu olho pra minha casa com a minha máquina de lavar, e eu vejo que foi Deus agindo já na minha vida, porque por quase 1 ano eu lavei roupa na mão, na casa dos outros, no tanquinho dos outros, sabe? E é horrível. Então, assim, a minha primeira casa tinha rato, eu tenho muito medo de rato. Era uma casa que a água era salgada, extremamente pequena, que é a kitnet verde lá. Então, assim, eu vejo a obra de Deus na minha vida. Então, às vezes, quando eu tô com essa falta de fé, eu me apego a essas coisas que Deus já fez, sabe? Porque se Ele fez isso, Ele pode fazer muito mais. E aí, assistindo um vídeo dessa moça, eu falei assim, bom, talvez seja a hora de eu começar a ser específica. E eu coloquei esse título, gente, a nível de fé mesmo, sabe? Assim, de fé. Porque eu realmente acredito que você tomar decisões certas, você mudar o seu comportamento, mudar a forma de você agir em determinada situação, pode sim mudar a sua vida. Eu vivi isso, sabe? Quando eu escolhi vir morar sozinha, eu tomei outros caminhos, eu comecei a fazer outras atitudes que eu já contei aqui no canal, que foi de juntar dinheiro, que foi de parar de comprar algumas coisas, que foi de começar a fazer uma renda extra, voltar a costurar, que eu odiava. Então eu comecei a ter algumas atitudes para ter resultados diferentes e hoje eu colho isso, sabe? Então eu realmente acredito que se a gente tomar algumas decisões, a nossa vida ela realmente pode mudar. Ela realmente pode mudar. Então eu coloquei esse título para isso, para que a gente comece eu junto com vocês a exercer e acreditar que assim, pode também mudar a nossa vida. Então você vai fazer o seguinte, assim como eu. Você vai entrar em um lugar totalmente tranquilo, em um horário que você esteja tranquila, seja pela manhã, à noite, antes de você ir trabalhar, não importa. Um horário que você esteja muito tranquila. Você vai pegar um caderno e vai anotar, tá? Tudo que você quer, com clareza e requintes de detalhe, tá, gente? Tudo que você quer. Ai, meu Deus, eu quero um emprego pra ganhar X valor, pra eu conseguir morar sozinha. Eu quero alugar uma casa, que essa casa seja assim, 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 perto disso e disso e disso. Fala como você quer a casa, aonde você quer a casa, o valor que você quer arrumar essa casa. Fala do emprego que você quer, que você tá precisando, sabe? Assim, coloca na carta realmente tudo que você tá precisando e seja específica, tá? Ah, eu quero um exemplo. Ah, eu quero um marido, por exemplo, tô procurando um marido. Eu quero um marido que me trate bem, que seja amoroso, que não me desrespeite, que me tenha como prioridade, sabe? Coloca nessa lista. Ou então, ah, Renata, eu não sei o que eu quero. Mas provavelmente você sabe o que você não quer. Se você sabe o que você não quer, fica mais fácil você saber o que você quer. Então eu fiz assim,
A primeira folha eu coloquei tudo que eu quero, especificamente. Por exemplo, eu quero muito mudar de casa, porque essa casa aqui tem muita muriçoca, gente. A gente não consegue assistir TV na sala, de tanta muriçoca que tem. E eu já coloquei Baygon, eu tô com aquele aspiral, sabe? Que fumaça, que a minha mãe usava muito quando a gente era criança. Eu durmo com o ventilador ligado, mas assim, ela alivia, mas não acaba. A gente sofre muito com muriçoca aqui. Sem falar na questão da bomba, né? Que eu já falei pra vocês, que agora a bomba tá com problema. Ela não enche a caixa sozinha. Toda vez você tem que ir lá mexer na bomba pra ela encher a caixa. E a dona da casa, às vezes, embaixo não tá. Esses dias a bomba passou 2 horas ligada. Então, uma das coisas que eu quero muito é encontrar uma outra casa pra eu não tá passando mais por isso. Assim, pagar uma energia caríssima, um aluguel que pra minha região é muito caro, R$500, apesar da casa ser grande. E tá sofrendo tanto assim como eu tô sofrendo, né? O dono da casa não tá nem aí pra nada. Então, uma das coisas que eu quero muito é mudar de casa esse ano, encontrar uma casa melhor. Espero que Deus me ajude com isso. E também tem outras coisas, né? Como eu quero que o meu canal cresça, eu quero que viver da internet. Então, assim, eu fui muito específica do que eu quero, mas eu também coloquei o que eu não queria mais. Por exemplo, eu não quero mais ir pro mercado com dinheiro contado, meu Deus, eu não aceito mais isso. Eu tenho 1 milhão de coisas que eu não quero, então é pra vocês entenderem mais ou menos. Coloca o que você quer, seja específico, e coloque o que você não quer também na outra folha. Feito isso, você vai pegar isso e vai guardar, e vai seguir a sua vida. E vai todos os dias ter um compromisso de se aproximar mais de Deus, que é orar, ler nem que seja uma palavra, e entregar pra Deus todos os dias os seus planos e viver sua vida, tá? Mas, gente, não é viver sua vida da mesma forma. Você vai precisar ter ação. Você vai precisar começar a mudar um pouco a sua mentalidade também, sabe? A começar a correr um pouco atrás também. Não é fazer aquilo que Deus pode fazer, não. Mas é fazer o que você pode fazer. Por exemplo, eu quero uma renda extra, eu quero começar a viver de internet, começa a gravar pra internet, sabe? Ah, eu quero procurar um emprego melhor, eu tô nesse emprego, não tô ganhando bem, eu quero procurar um emprego melhor. Faz um curso, uma especialização, coloca currículo, sabe? É você também começar a se movimentar em direção daquilo que você pediu pra Deus, sabe? Não é esperar sentada no sofá e só reclamar, ai Deus, por que isso aqui? Ai Deus, por que isso aqui? Não, você vai ter que ir se movimentando em direção daquilo que você pediu pra Deus, tá? E aí nós juntas vamos pegar essa lista que fizemos agora e no final do ano, na virada do ano, a gente vai esticar e ver ali o que Deus fez, sabe? O que aconteceu durante esse ano daquela lista que nós pedimos pra Deus, sabendo que ali é Deus que vai fazer acontecer, não é você. Mas você vai caminhar em direção daquilo que você pediu, tá? Então eu acho que vocês entenderam, né, o que eu quero falar mais ou menos. Eu não quero que vocês vejam esse vídeo, mais um vídeo, não. Eu quero que vocês realmente façam, tá? Coloque aqui no comentário porque eu fiz. E eu também tô fazendo isso com vocês como um ato de fé, porque eu também espero que muita coisa aconteça esse ano na minha vida. Então, coloquem aqui no comentário quem fez, quem vai fazer. Quem fez já coloca, eu fiz. Porque em dezembro nós vamos abrir juntas e ver o que Deus fez na nossa vida, tá? Quando eu comecei a ler a Bíblia, gente, eu falei assim, o pastor falava, começa do Novo Testamento, e até é legal, pra quem nunca leu, começar de fato do Novo Testamento. Mas eu pensei assim, poxa, a gente pega um livro e lê do começo até o final, como tem gente que lê o livro de Harry Potter inteiro, e é uma Bíblia o livro de Harry Potter, tantos outros também. Eu falei assim, não, eu vou ler do começo, vou ler livro por livro, vou começar por Gênesis, comecei a ler Gênesis inteiro, e aí comecei a ler a Bíblia recorrente como um livro normal. Quando eu cheguei no livro de Reis, que eu comecei a ler a história de Davi, eu me deparei assim, caindo em lágrimas, porque o que eu percebi lendo a Bíblia no decorrer é que assim, na história da humanidade que a gente vê na Bíblia é sempre Deus atrás do homem. Não é o homem que vai atrás de Deus. Deus sempre tá buscando, correndo atrás do homem para que o homem valorize a ele, para que o homem busque a ele, para que o homem acredite nele, sabe? É como se Deus tivesse sempre que provar para o homem que ele existe, sabe? Se provar, mostrar para o homem, sabe? Então assim, é uma constante correria de Deus para o homem e até de humilhação de Deus atrás do homem, porque o Deus não precisa da gente. Deus, ele não precisa de absolutamente nada da gente, mas ele tá sempre correndo atrás da gente, sabe? E a gente tá sempre fazendo o quê? A história da Bíblia inteira você vai ver o homem sempre rejeitando a Deus, o homem sempre acreditando em qualquer outra coisa menos em Deus, sabe? São poucos os casos que a gente vê do homem que vai atrás de Deus. É sempre Deus que primeiro vem atrás do homem, sabe? Escolhe aquele homem, manda o profeta ir falar com aquele homem e manda um milagre, faz um milagre pra tá sempre provando pro homem a existência
existência dele e o quanto ele é bom. Antes, eu acreditava que o nosso sofrimento era uma lição que você está aprendendo, que Deus permitiu que você aceitasse, vivesse isso para você aprender, porque Deus foi quem mandou. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu mudei essa percepção, porque acreditar nisso é como se você acreditasse contra a natureza do próprio Deus, porque Deus não é ruim. Deus não é tirano, Deus não é carrasco, Ele jamais vai te dar um castigo para você sofrer horrores para você chegar até Ele. Isso é o que eu acredito, tá? Eu acredito muito na lei da semeadura que a Bíblia fala, sabe? Tudo que você planta, você colhe. E muitas das coisas que você vive na vida são resultado de escolhas que você fez errado, sabe? E isso parte do princípio do livre-arbítrio. O próprio Deus fala, eu te dei o livre-arbítrio e eu não posso ir contra o que eu te dei isso. Eu não posso acabar com isso agora. Eu te dei e você tem que ter sabedoria para usar. Se você usa de maneira errada, você tem que ter a consciência que você vai enfrentar algumas situações decorrente dessa atitude que você teve. Então, não é Deus que faz você passar por essa situação de sofrimento, é você que escolheu se colocar nessa situação, sabe? Porque tudo tem sinais, sabe? Tudo tem sinais. É como se Deus falasse assim, olha, você tem um poder de escolha, independente da escolha que você faça, que seja uma escolha que eu não concorde ou que eu não quero para sua vida, mas porque eu te dei o livre-arbítrio, você vai tomar uma escolha errada, mas eu quero que você saiba que eu nunca vou deixar de estar do seu lado, independente da escolha errada que você tiver. Quando você vir até mim, você vai me encontrar. Quando você precisar de mim, você vai ter a minha direção, você vai ter o meu apoio, você vai ter o meu amor. Não sou eu que tô te fazendo sofrer, são as consequências da sua escolha. Mas, apesar disso, eu tô aqui pra você se você precisar. Eu comecei a enxergar dessa forma, porque senão, gente, é contra a natureza de Deus. A Bíblia fala que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus não é tirano e que Deus é amor. Como que a Bíblia fala que Deus é amor e Ele te dá um castigo de um câncer, e Ele te dá um castigo de perder um filho, de perder um irmão, porque você merece? Não é Deus, sabe? Assim, é contra a natureza dele. São coisas, são consequências da vida. O meu irmão, eu tento pôr isso na minha cabeça. O meu irmão se foi naquele acidente porque ele se colocou naquela situação. O povo fala assim, era o dia dele. Eu não acredito que era o dia do meu irmão, porque quando Deus quer levar uma pessoa, que é o dia daquela pessoa morrer, Deus não precisa levar ela em um acidente horroroso, como foi o acidente do meu irmão, que morreu ele e a mulher que ele estava se envolvendo. Deus não precisa te dar um câncer para você morrer no seu dia, sabe? Você dorme e a minha avó, a mãe da minha mãe, meu avô morreu com 15 dias, ela escutou, né, que a gente ficou um tempo sem contar para ela, mas ela escutou, a gente conversando lá, ela escutou que ele tinha falecido, no outro dia ela dormiu e não acordou mais, sabe? Então eu acho assim, quando é o seu dia de você morrer, você leva uma topada, morre. Você tem um infarto, morre. Você tem uma dor de cabeça, morre. Então assim, a morte ela é simples, sabe? Quando é o seu dia de morrer, Deus não precisa te dar uma coisa triste, uma desgraça, morreu de um tiro, morreu de uma facada, porque era o dia dele morrer. Eu não creio nisso. Não é assim, eu não vejo dessa forma. Quando é o seu dia de morrer, você vai morrer, mas Deus ele vai te tirar da terra, ele não vai precisar te dar uma desgraça pra você morrer, sabe? Meu irmão morreu por consequência de uma escolha errada que ele fez. Morreu prematuramente, assim como tem 1 milhão de jovens. Na verdade, gente, o cemitério tá cheio de pessoas que morreram prematuras, sabe? Com escolhas erradas, com decisões erradas. Nem todo mundo que tá ali no cemitério era o dia daquela pessoa morrer, não. Mas morreram porque tomaram decisões erradas, sabe? E aí é o que entra assim, Deus pode salvar? Obviamente, se Deus quisesse salvar o meu irmão, ele poderia salvar o meu irmão. Só que aí entra a questão do livre-arbítrio, sabe? O meu irmão escolheu ir naquela festa. Meu irmão escolheu mentir, pegar a moto e bêbado, sabe? É o livre-arbítrio. Então, assim, eu tento acreditar nisso, porque senão não faz sentido a Bíblia falar que Deus é amor. E esse entendimento eu tive quando eu li a história de Davi. Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus amou muito, que Deus escolheu, que Deus deu um mundo para Davi, né? Deus fez Davi um dos maiores reis que é conhecido até hoje. Mas apesar disso, Davi sofreu muito as consequências da escolha dele. Uma escolha errada que Davi teve moldou toda a história da família dele e a história dele também. Deus o abandonou? Não, porque a Bíblia ela fala sempre que Deus falou para Davi, você, por causa da tua escolha,
você vai passar por isso, 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 porque não é porque eu tô fazendo isso, né? Ele perdeu um filho e etc. Mas porque você teve uma escolha dentro do livre-arbítrio que eu te dei que foi errada. Então você vai colher um fruto dessa escolha. Mas mesmo assim, eu estou aqui por você. Mesmo assim, quando você se prostrar e deitar no chão durante 7 dias, como Davi ficou, foi 3, não me recordo agora, eu tô aqui com você, sabe? Mesmo assim, você vai ter outro filho que vai ser tão grande quanto você e que vai ser falado no mundo inteiro, que foi Salomão. Então assim, Deus não abandonou Davi pelo o erro dele. Deus não abandonou Davi, apesar de Davi ter pagado as consequências da escolha dele. Então, a mesma coisa somos nós, sabe? Apesar das nossas decisões erradas, das coisas que a gente passa na vida pelas nossas escolhas, Deus não nos abandona. Então eu tirei da minha cabeça essa ideia de que eu tô passando por isso porque Deus quer. Eu tô passando por isso porque Deus tá fazendo eu passar por isso para eu aprender. Não, eu estou passando por isso porque eu escolhi errar, porque eu ignorei os sinais no meu relacionamento, porque eu poderia ter feito diferente, sabe? Eu poderia ter seguido outro caminho, mas a minha teimosia, o meu livre-arbítrio fez eu escolher isso daqui, mesmo não sendo melhor para mim. Então eu tô pagando por isso, sabe? Porque eu plantei isso, então eu tenho que colher isso. É a lei da semeadura. Mas mesmo assim, eu sei que eu me arrependendo, eu sei que eu mudando meus hábitos, tendo novas decisões melhores, tendo novas atitudes, eu sei que Deus ele vai fazer eu colher outra coisa, porque eu estou plantando outra coisa, e eu sei que Deus vai estar comigo, me dando força, me dando condições, abrindo uma porta de emprego, abrindo uma oportunidade, sabe? Eu vejo dessa forma. Então, esse vídeo, gente, é para fortalecer a fé de vocês e fortalecer a minha também, porque eu falando isso pra vocês é como se eu estivesse falando pra mim também, sabe? Pra eu me lembrar das coisas que Deus já fez por mim e tentar não deixar a minha fé morrer, porque é muito difícil você manter a fé em meio à desilusão, em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade, é muito difícil, mas a gente precisa colocar na nossa cabeça que isso que a gente tá passando não é porque Deus mandou pra gente, é porque a gente escolheu errado, é porque a gente fez escolhas que não era a que Deus queria pra gente, e a gente vai pagar por isso de alguma forma, porque não tem como plantar morango e colher banana, não é verdade? Então tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu também tô falando pra mim, pra que a gente se fortaleça em fé e acredite que a gente vai ter um ano melhor, um ano muito mais abençoado, e que a gente pode assim não colocar Deus à prova, né? Porque isso não é colocar Deus à prova, que escrever uma lista e entregar na mão de Deus, não é para que Deus tem que realizar tudo que tem ali, mas é uma forma da gente ter um ato de fé e crer que Deus ele é capaz de mudar a nossa vida, que ele é capaz de mudar a nossa realidade, e se a gente acreditar, sabe, de fato, e caminhar, fazer por onde, Deus ele vai transformar aquilo em realidade, porque nós não somos pior do que ninguém. Por que acontece para os outros? Por que Deus abençoa os outros e não abençoa a gente, sabe? É a gente se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão para Deus das coisas erradas que a gente já fez na vida, das escolhas erradas, e pedir direção para ele e falar: Senhor, eu preciso disso aqui, porque eu quero ser feliz, porque eu quero ter abundância, porque eu não quero mais passar necessidade, porque eu não quero mais ser humilhada. É disso aqui que eu preciso. Me perdoa, sabe, por tudo que eu já fiz de errado, e me dá uma nova chance, sabe, de viver outra coisa, de viver uma coisa melhor. Então eu acredito fielmente nisso, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você na sua fé, você na sua busca e na sua esperança, e vamos fazer isso juntas. Em dezembro eu vou gravar outro vídeo pra gente ler a nossa lista e ver o que Deus fez na nossa vida, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, espero os comentários de vocês pra gente ver quem realmente tá participando desse ato de fé. E meninas, sobre o curso que vocês também perguntaram no Instagram, eu estou gravando, eu só estou aguardando chegar o microfone que eu comprei, porque como é curso, eu não quero que o áudio fique ruim. Então eu comprei um microfonezinho, ele tá para chegar até o dia 11, tô só aguardando ele chegar para dar continuidade nas gravações, para ficar com um áudio melhor. E aí eu vou liberar, eu vou criar um grupo. Quem não me segue no Instagram já vai lá me seguir, porque eu vou criar um grupo no WhatsApp e vou colocar o link lá para quem quer trabalhar com e-commerce, tá? Com venda de roupa online, seja de qualquer nicho,
que quer realmente, que acha que esse curso vai ajudar você, você vai aprender, você quer uma direção, você entra nesse grupo, porque lá eu vou conhecendo as dificuldades de vocês, e aí das pessoas que têm o interesse, eu vou trazer isso no curso, porque eu quero um curso que seja direto, que vá realmente na dor de vocês, na necessidade de vocês, do que vocês querem de fato aprender, para não perder tempo e para que o investimento que vocês vão fazer nesse curso vala, né, realmente a pena, tá bom? Então me segue lá no Instagram, que eu vou liberar o link lá do grupo gratuito para vocês entrarem, e aí quando o curso tiver pelo menos ali com as principais aulas, eu já libero o link para quem quiser comprar. Ele vai ser baratinho, tá? É realmente para ajudar vocês e para vocês já começar 2025 aí realizando esse objetivo de revender roupas, de começar sua loja online. Cara, vale muito a pena, tá? E só depende de vocês também, e que Deus vai abençoar o seu negócio assim como ele tá abençoando o meu. Um beijo e até o próximo vídeo.